temos essa vontade que Deus exista. Mas para esse Deus existir e garantir para a gente que a eternidade vai ser boa, esse Deus não pode ter uma criptonita que destrua ele. Porque se tiver uma criptonita, pô, e se o Thanos vier amanhã e arrebentar com esse Deus? Eu tô lascado. Esse Deus não pode ser o Capitão América. Ele não pode ser nem o Superman, porque até o Superman morreu, né? Ele não pode ser a Mulher Maravilha. Ele tem que ser alguém que ele vê o fim desde o princípio. Alguém que não... E se ele mudar de ideia amanhã? E se ele cansar da gente? Então ele tem que ser alguém que está acima de tudo. O próprio universo, só para você ter uma noção, o universo conhecido, ele tem 93 bilhões de anos-luz de distância. A luz, propagando a velocidade de 100 mil quilômetros por segundo, gastaria 93 bilhões de anos para cruzar o universo. Só que essa parte que só a parte que a gente conhece. 3%. Porque 97% é matéria escura e energia escura. Então, esse Deus tinha que ser alguém... E você vai falar que não tem alguma coisa lá, meu parceiro? Esse Deus, ele tem que ser uma coisa que ele não pode nem ser dimensionado. A gente pensa sempre, a gente só consegue imaginar aquelas dimensões, profundidade, largura e altura. Mas existem outras dimensões, e Deus tem que ser uma dimensão que é atemporal, no sentido assim, que ele não está preso ao nosso tempo, que ele tem a temporalidade dele, seja espacial, que ele não está preso ao espaço. É um Deus que não pensa, ele sabe, ele não raciocina, ele já sabe. Então eu preciso desse Deus. Mas, aqui que vem a contradição, ao mesmo tempo que eu tenho uma carência por esse Deus, eu tenho uma carência por um Deus que eu possa amar, abraçar. Eu quero um Deus que saiba tudo, mas ao mesmo tempo que conversa comigo. Que graça tem, vocês são muito amigos. Você contar uma piada que ele já sabe todas. Você vai contar para ele uma coisa e já sabe tudo. Onde é que eu vou com esse Deus se ele está em toda parte? Então, ao mesmo tempo que eu preciso que ele seja acima de tudo, eu preciso que ele seja íntimo. Aí tem um autor, Emmanuel Levinas, filósofo, ele perguntava assim, como pode o infinito caber no espaço finito? Isso é até interessante, porque já viu aquele filme Deus é Brasileiro? Do Antônio Não, Fagundes? sim, antigão. Mano, Deus é chato pra caralho ali. Mas porque ele é tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Cara, esse filme é muito bom. Eu gosto muito daquele filme. Esse filme temos 20 porque anos ele tá no Brasil procurando um novo Messias. Entendeu? E... Aquele filme é genial, cara. E tipo, Deus ali... Faz quanto tempo isso daí? Tem uns 20 anos ou mais. Nossa, esse filme é bem antigo. Então, já dava pra ele ter ido lá em Curitiba e encontrado o Henrique Cristo. Que eu nem sei se tá lá mais, né? Não, agora ele tá em Brasília. Nessa época ele tava em Curitiba. Mas aí o que acontece? A gente precisa de um Deus humano. Porque eu quero contar pra ele, eu quero surpreendê-lo. Eu quero, com a minha oração, mudar a cabeça dele, mesmo sabendo que ele não muda. É verdade, cara. Eu quero. Que coisa, né? Então, assim, qual que é a verdadeira função da gente orar se ele já sabe? Se ele já sabe. Agora, como é que eu vou conseguir amá-lo? Como é que eu vou abraçá-lo se ele é infinito? Como é que eu vou caminhar com ele se ele é onipresente? Ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Aí que tem uma coisa que só a religião agora cristã, judaico-cristã tem. Aí que vem Jesus. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Enarren rologos, kai rologos en proston teon, Nossa, kai teos en rologos. essa primeira frase já é insana de complicada. Eu só entendo carro e rologos. Não, tirando a parte do grego. Vai embora. Só tô falando, assim, ela traduzida, ela é difícil de entender. Porque, assim, no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, assim, pela lógica... Eu não sei, cara. É um jeito amaciota ali de introduzir Deus. Exato, mas olha que legal esse negócio do... Por que João começa o evangelho assim? João escreveu o evangelho de João na cidade de Éfeso, no final do primeiro século da nossa era. E qual que era a filosofia que dominava Éfeso? A filosofia de um cara chamado Heráclito, que viveu ali por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo. E Heráclito era um pré-socrático que explicara a origem do cosmos, e Heráclito dizia que tudo que existe teve que ter uma mediação para existir. E foi o Logos que permitiu a existência de tudo. O que é o Logos? O Logos para Heráclito é uma força ígnea, uma chama inicial
que deu origem a tudo que há. E o Heráclito dizia que o Logos permeia tudo. É uma razão suprema, porque as coisas são racionais. É um pensamento concretizado. Aí João, sabendo que em Éfeso todo mundo pensava assim, João começa o evangelho dele do jeito que Heráclito começa. Porque Heráclito, como os pré-socráticos, eles queriam procurar qual é a origem de tudo. Essa palavra arre, em grego, por isso que você tem em grego, princípio, ela significa a primeira causa, a lógica, a chefia. Você não fala arqui-inimigo, o arcebispo, a arquitetura, o chefe dos construtores, a arqueologia, o estudo das origens das coisas. Então, Heráclito dizia que o Logos é o que fundamenta o arre de todas as coisas. Aí João falou o seguinte, Heráclito estava certo. Ele não cita a frase Heráclito estava certo, eu estou subentendendo. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e ele era Deus. Mas teve uma coisa que Heráclito não contou para vocês. Aí João coloca no verso 14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Então Cristo tornou Deus com um rosto, um Deus chegado a nós. Tem uma historinha que Philip Yancey conta, que uma vez um sujeito, ele tinha um aquário com peixes do mar. E você sabe que é caro manter um aquário desse. E ele gastava dinheiro e tudo, mas toda hora que ele jogava ração, fazer qualquer coisa, os peixes fugiam dele. E ele ficava chateado com aquilo. Aí o amigo falou, rapaz, eles vão sempre fugir de você, porque você parece Deus para eles. Eles estão com medo. O único jeito que você tem desses peixes amarem você sem ter medo é se você virar um deles. Então, Cristo se tornou Deus no meio de nós. Aí Paulo, agora saindo de João vai para Paulo, Paulo diz que ele se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma humana e andou no meio de nós. E como é que fica esse lance de Deus saber e, ao mesmo tempo, entre aspas, não saber? Será que ele é só um fingidor? Ele sabe, mas finge que não sabe? Não. Fingimento não faz parte do caráter de Deus. Aí eu uso uma ilustração que o pessoal vai entender. Vamos supor que eu tivesse um carro agora, uma BMW da mais cara. Aí eu chego aqui com a minha BMW na porta. Pô, caramba, Rodrigo, BMW legal. Nos dias não estão dando dinheiro para você aí, né? Aí eu tenho minha BMW ali. Aí um dia o rato me vê andando no sol quente, conversando com uma pessoa. O rato, oi, Rodrigo, você andando nesse sol quente a pé? Eu falei, tô andando a pé. Eu deixei a BMW na garagem. Por quê? É porque esse camarada aqui não anda em carro. Ele tem uma fobia de carro. E ele quer conversar comigo. O único jeito que eu tenho de conversar com ele é andando a pé com ele. Aí ele fala assim, não, pô, cara, mas você tem uma BMW, você não pode andar a pé. Peraí. Se eu não posso andar a pé porque eu tenho uma BMW, a BMW que é dona de mim, não sou eu que dou dono dela. Se eu sou dono dela, eu sou dono para usá-la ou não usá-la. Quando eu deixo a BMW na garagem, eu não estou deixando de ser dono de um carro, nem estou fingindo que estou andando. Eu continuo sendo dono de um carro, mas eu estou legitimamente andando. Quando Deus se revela, e Lutero fazia uma diferença entre o Deus revelatus e o Deus absconditus, o Deus oculto e o Deus que se revela. Quando ele se revela, ele pega esses dons dele, da onisciência, deixa na garagem, não os perde, mas deixa na garagem, não os usa, e ele sinceramente pergunta assim, rato, o que você quer que eu te faça? O Espírito Santo dele insta com todos, como se ele não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder. Ele sente falta de mim. E ele se tornou, na barriga de Maria, uma criança, que Maria trocou a fralda, fez cocô, que Maria beijou sem saber que ela estava beijando o Criador do universo. Nenhuma religião do mundo apresenta um Deus que atende ao paradoxo humano, que ele é ao mesmo tempo Deus absconditus e revelados. O único segmento que traz essa resposta é o cristianismo. E nesse ponto tem um autor católico, o Karl Rahner, que falava do transcendental sobrenatural, e o Rahner falava o seguinte, já que tem tantas propostas de Deus, eu tenho uma maneira de resolver qual que seria o Deus verdadeiro. É simples. Vamos supor que aqui tem vários buracos de tamanhos e formas diferentes, e fala o seguinte, olha, só existe... Vou fazer a propaganda de novo para você, viu? Boa. Só existe um balde da Jeff Coxinhas. Qual buraco que está correto? Tem tantos buracos aqui, é simples. É só olhar qual tem o formato certo. O formato. Aquele que tem um triângulo é um buraco, mas não é o que preenche. O que tem um quadrado é um buraco, mas não é o que preenche. Só esse aqui, nesse tamanho. Então, ótimo. Agora vamos transferir para o ser humano. Vamos olhar dentro da necessidade humana qual é o formato do vazio com forma de Deus que nós temos. Aí vamos olhar as propostas religiosas, qual que responde. Será que Zeus consegue ser ao mesmo tempo transcendente, infinito e íntimo? Será que
outros deuses que eu podia citar aí, né? Brahma consegue ser? Não, mas Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Mas isso, na tua opinião, é o que prova que Deus existe? É a necessidade do ser humano de ter um Deus prova que Deus existe? Essa questão do prova é uma pergunta perigosa. Vou te falar por quê. Primeiro, nós temos que falar assim, que tipo de indagação estamos fazendo? Porque mesmo uma prova verdadeira, ela não é absoluta. Em que sentido? O que prova, por exemplo, que a gravidade existe, não funciona se a pesquisa for de cunho psicológico ou filosófico. Você está entendendo? Da mesma maneira, o que prova a existência do átomo não serve nada para provar a cura do câncer. E assim por diante. E Deus, ele está acima das verificações humanas. Então eu posso dizer, São Tomás de Aquino gostava de usar esses argumentos, chamando-os de vias para o conhecimento de Deus. Porque o dia que Deus puder ser provado, ele deixa de ser um axioma e vira um teorema. E se Deus vira um teorema, então ele é provável. Mas se ele é provável, então ele cabe dentro do meu escopo mental. Se ele cabe dentro do meu escopo mental, ele não é grande o bastante para ser Deus. Caralho. Entendi. Cara, é muita reflexão que tem que se ter. Porque, mas assim, mas tá bom, então deixa eu reformular. Esse vazio em formato de Deus, a existência desse vazio em formato de Deus que a gente tem, é suficiente para fazer você crer nele? Sim, entre outras coisas, sim. Entre outras coisas, sim. Na verdade, no final de tudo, tem a questão da minha relação com ele, que é muito pessoal. Mas falando do ponto de vista racional, isso aqui para mim é uma coisa muito forte, porque o vazio está aí. Não tem como negar, ele está aí. O Betinho teve esse vazio, o Rodrigo tem. O cara esse vazio que você diz é o inexplicável? Essa sede pelo eterno. Por que existe algo ao invés de nada? O ser humano... Interessante, essa é uma boa diferença entre o ser humano e os animais. Nós somos os únicos que queremos encontrar significado nas coisas. Os questionáveis. O cachorro uiva para a lua, mas ele não reflete sobre a lua. O animal, ele tem medo de morrer. Se você for... Ele se assusta, ele avança porque ele tem medo de morrer, mas ele não filosofa sobre o medo de morrer. Você não vê o cachorro, pois é, minha mãe morreu, meu avô morreu, agora eu vou morrer também, já estou com 14 anos. Quer dizer, não existe isso. O ser humano é o único que pensa sobre a sua própria existência. E esse é o pior castigo que o ser humano poderia ter. A ignorância na dádiva. E ao pensar sobre a própria existência, nós também conseguimos enxergar o nosso vazio existencial. E de onde vem isso? A pergunta é de onde vem. Por exemplo, o Freud dizia que nós nascemos com essa carência por um pai universal. Tudo bem. Mas de onde vem essa carência? Porque é estranho você sentir falta de algo que não existe? Mas não é... Assim, eu entendo. Entendo, inclusive, por que isso daí apela tanto para... Na verdade, faz com que a tua crença se reforce. Mas... eu tenho uma certa dificuldade em ligar a existência desse vazio, que pode ser só uma coisa natural que vem do fato da gente ser autoconsciente. Claro. Eu sei que você falou que provar Deus é difícil, até porque se a gente conseguisse provar, ele não seria Deus de verdade. Mas, assim, a existência desse vazio, para mim, ela pode ser interpretada como um fruto da nossa autoconsciência. E não necessariamente a existência de um Deus. Eu acabo preenchendo ela com a crença em um Deus, mas ela não é necessariamente ela não predispõe a Deus. Vamos levar, então, ao ceticismo absoluto. Igual aquela hora que você me perguntou sobre o católico, eu respondi sobre o budista. Eu potencializei sua pergunta. Eu vou pedir licença para fazer isso de novo. Tá. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício comigo de ceticismo ao extremo, que estava muito em voga na época de René Descartes. René Descartes convivia com uma época que havia os idealistas, que acreditavam muito na ideia, os racionalistas, e havia aqueles céticos extremos que negavam até a coerência da ideia, da razão. Eles falavam o seguinte: olha, eu duvido tanto que eu não posso nem ter certeza que você está aqui. Quem me garante... Eu estou traduzindo Descartes para hoje, ou pelo menos não o Descartes, que ele foi contra isso aí. Vou dar a resposta que ele deu. Vou traduzir para hoje.
Matrix. Né? Quem me garante... Quando você falou isso, eu pensei em Matrix. Matrix. Mas, na verdade, o Matrix, que o último também foi horrível. eu tô igual aqueles velhos que só gostam... Isso é um sinal de velhice, né? Quando não foi muito bom também, não. Quando a música da sua juventude era mais legal, o joguinho era melhor. Tudo... Mas vamos lá. Quem me garante que vocês existem e que o flow existe? Ou que eu estou apenas projetando isso aqui, eu estou numa máquina com eletrodos aqui, projetando essa realidade, que nada disso aqui existe. Tudo isso aqui é algoritmo. Quem me garante? Não havia essa ideia de Matrix na época, mas o conceito existia na época de Descartes. É o conceito de metaverso também. Metaverso, exatamente. Aí o Descartes respondeu o seguinte, gente, tá, eu posso até cair, mas tem uma coisa que eu não posso negar. Aliás, antes de entrar nesse negar, deixa eu falar do método de Descartes. Ele falou o seguinte, por que eu vou crer? Aí foi o método cartesiano que eu usei para sustentar a minha fé. Eu vou demolir tudo que eu acredito. Eu vou demolir tudo. E vou começar do zero. Para ver se eu consigo construir um edifício de novo. Com as mesmas peças. Sabe o Lego? Estou vendo um Lego ali. Você desmonta todo, vamos ver se você consegue montar de novo. Se eu montar de novo é porque tem coerência. Agora, depois que eu demulo tudo, tem que sobrar pelo menos uma base. Aí o Descartes falou assim, a base que sobra é o seguinte. Ainda que tudo seja uma ilusão, eu tenho que existir. Porque se o rato não existe, se o Igor não existe, é apenas uma ilusão da minha mente, a minha mente tem que existir em algum lugar projetando essa ilusão. É onde vem a famosa frase de René Descartes, cogito ergo sum, em latim. Penso, logo existo. Então, pelo menos eu existo. Essa foi a base. Se eu existo, quem me produziu? Será que eu tenho evidências para supor, pelo menos... Porque, veja bem, quando a gente fala assim, olha... Essa coxinha aqui pode ter vindo da Vila Prudente ou pode ter vindo lá da loja... Da Zona Sul. Da Zona Sul. Não sei. O rato não falou, então ele pode ter vindo da Vila Prudente ou pode ter vindo da Zona Sul. 50% de chance para um lado, 50% de chance do outro. Por que você fala? Não, porque tem uma loja na Vila Prudente, tem uma loja na Zona Sul. Ele só tem 2 lojas, então de uma das 2 vieram. Aí eu estou trabalhando com 50% de chance. Uhum. Agora, quando eu falo o seguinte, não, essa coxinha ou veio da Zona Sul ou ele veio de Belo Horizonte. Tá, mas até onde eu saiba, não tem loja da GF Coxinhas em Belo Horizonte. Belo Horizonte está muito longe daqui. É muito improvável que essa coxinha tenha vindo de Belo Horizonte. Chegou quentinha. Chegou quentinha. Então, desculpa. Não, mas e se ela veio de Belo Horizonte? Não, mas não tem jeito, gente. Toda a lógica diz que ela veio da Zona Sul. Tudo que o cara falou e tudo e tal. Aí o cara... Não, mas e se eles têm um negócio de teletransporte que mandou e que a gente ainda não descobriu? Torna ainda mais complicada a explicação. Complicada a explicação. Então, não dá para falar 50-50, 50%, 50%, tá bom? Então, até como eu falei, vida provém de vida. Nada só produz nada. Então, se eu existo, não é a questão ou Deus me fez ou eu surgi por um acaso. Ou a coxinha veio da Zona Sul ou veio de Belo Horizonte. Não, alguém me fez. Tá, então se esse alguém me fez, ele tem alguma coisa a ver comigo. Então, vamos lá. E eu tenho uma carência dele. Eu nasço com a carência dele. Então, você está notando que a coisa vai sendo construída aos pouquinhos e o edifício de Lego vai sendo novamente montado. Não é uma coisa assim... pueril, acreditar por acreditar. E aí vem o lance do relacionamento. E nós temos essa carência desse Deus. Eu estou tentando lembrar o nome de um autor alemão aqui, gente, está na ponta da língua, daqui a pouquinho eu lembro. Nossa, mas é como se eu tivesse esquecido o nome de Pedro Álvares Cabral aqui. Até vergonhoso isso, mas tudo bem. Como eu falei, todo sistema fechado, a lógica está fora dele. Tá certo? Se o universo tem uma lógica, tem que ter uma resposta fora dele. Senão, não tem como ter. Não tem como ter lógica. E vamos pensar uma coisa, nossa carência por essa lógica. Quando as tartaruguinhas lá do Projeto Tamar da Bahia eclodem no ovo, elas já nascem correndo todas para a água. Ela não corre para o mato. Por que as tartaruguinhas correm para a água? A explicação que dão é que é instinto, né? Instinto. Uhum. Tá certo, e eu concordo que é um instinto. Mas por que o instinto manda correr para a água? A pergunta é mais simples. É porque a água existe. Seria estranho o instinto da tartaruguinha mandá-la correr para a água se a água não existe.
Imagina, então seria um teste bacana, tipo, botar elas para nascer em um lugar onde não tem água. Não sei, com certeza elas vão já morrer fizeram isso. Buscando a água. Elas vão morrer buscando a água, né? Então, da mesma maneira que o instinto da tartaruga mostra a existência da água, mesmo que ela esteja no deserto, ela vai sair procurando a água, o nosso instinto manda buscar o transcendente. E quer nós nasçamos numa situação de beira de praia ou do deserto, a gente vai continuar buscando esse transcendente. E quando não achar esse transcendente por qualquer questão biográfica, a gente vai tentar substituir esse transcendente com outra coisa. Aí que venha o tédio do possuir lá do Schopenhauer. É o camarada que ele teve fama, ele teve dinheiro, ele teve tudo, mas tem um vazio muito grande. E eu tenho certeza que nessa banca aqui, sem querer julgar ninguém, vocês já entrevistaram muitas pessoas que contaram, pô, cara, eu cheguei no ápice da glória, tinha milhões de fãs, pessoal, mulher e tudo, bebida, e um vazio tremendo. Eu entrava no apartamento lá, eu tinha que matar de bebida e droga e tudo mais, porque eu não aguentava suportar o dia. Aí eu ia lá para frente da TV, coisa e fazia no canal tal, fazia tal coisa. Um vazio tremendo, porque não dá para encher o vazio com forma de Deus com outra coisa que não seja Deus.